Olá pessoal, bom dia, professor Francisco aqui falando. E como eu havia prometido, estou iniciando aqui uma série de vídeos. E esse vídeo aqui eu vou mostrar como desenhar um parafuso de cabeça sextavada. Eu já estou aqui com a figura, né, do parafuso que a gente vai desenhar. Eu vou escolher fazer o parafuso M12, tá? Mas logicamente que os comandos que eu vou utilizar, você pode fazer qualquer parafuso dentro dessa, dessa relação aqui de dimensões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a cabeça do parafuso. Vou começar criando esse sextavado aqui. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó, onde eu estou mostrando o retângulo. Eu vou clicar nessa setinha que está do lado e vou selecionar a comando polígono. Então, depois que eu seleciono o polígono, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir o número de lados. No caso, um hexágono, né? Então, vou colocar aqui 6, Enter. E aí, eu vou ter que especificar o centro do polígono. Então, quando eu clico, aí ele vai perguntar para mim se o círculo é inscrito ou circunscrito. No nosso caso, a gente vai escolher um hexágono circunscrito sobre o círculo. Então, a gente coloca aqui circunscrito e aí a gente já pode começar. Você percebe que quando eu puxo aqui o cursor, ele começa já a desenhar o hexágono para mim. Então, eu vou entrar com um raio desse hexágono. No nosso caso aqui, como eu estou fazendo um parafuso M12, o raio que eu vou entrar vai ser a metade da dimensão S. Metade da dimensão S que está aqui mostrando na figura para mim. Então, nesse caso aqui, eu vou digitar 9,5. Lembrando, pessoal, que quando a gente usa o AutoCAD, se eu colocar vírgula, ele vai entender que são coordenadas. Então, x, y. Então, se eu coloco vírgula, ele vai fazer outra coisa, mas não 9,5, tá bom? Então, no AutoCAD, quando eu tenho decimais, eu coloco ponto. No caso, 9,5 aqui, que é a dimensão que eu quero. Enter e ficou. Beleza? Vou só dar uma ajustada aqui nessa figura, que ela está muito grande em relação ao desenho. Então, uma reduzida aqui para melhorar a nossa visualização. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Já desenhei a cabeça do parafuso. Eu vou usar o comando rotacionar para deixar o hexágono nessa mesma orientação que está aparecendo aqui na figura. Então seleciono. Ah, outra coisa, antes de eu continuar desenhando, queria lembrar que eu estou utilizando o arquivo que eu vou deixar lá no AVA para vocês. Esse arquivo aqui já tem preparado os layouts para folha 4, layout de folha 3 e os layers. Os layers já estão aqui definidos, tá legal? Então, se você clicar aqui, você tem os layers de objeto, margem, cota, tudo que a gente precisa para desenhar, beleza? E num outro vídeo eu posso mostrar como que a gente faz a impressão. Então, deixa eu aqui mudar, eu estava fazendo no layer de tracejada, vou trocar aqui para o layer de objeto. Então, a grande parte do meu desenho vai ser em cima, vai ser utilizando o layer objeto, tá? O layer objeto. Então, fiz aqui, vou rotacionar, seleciono ele, posso digitar RO no meu teclado, já até chamou aqui ó, o comando rotação, ou posso clicar aqui ó, na parte de modificar, que é o comando rotacionar, beleza? Então, coloco aqui, aí eu seleciono um ponto, e aí pessoal, quando eu movimentar o cursor, ele já possibilita, né, que eu visualize como vai ficar o hexágono depois de rotacionado. Aí quando eu clico, ele fica. Beleza? Então já estou aqui o hexágono já criado na posição que eu quero. Vou criar já esse círculo que está aqui dentro. O círculo, já vou criar ele logo para a gente finalizar essa cabeça do parafuso. Cliquei aqui em círculo. Localizei o centro. Como é que eu localizei o centro? Quando eu passo o cursor pelo hexágono, ele já marca o centro para mim. Para eu ter certeza que isso vai acontecer, eu tenho que olhar aqui ó, na parte dos snaps e garantir que o polígono, centro do polígono,
está selecionado. Aqui eu tenho centro, né, centro de circunferência e centro geométrico. No caso aqui tem que, o centro geométrico tem que estar habilitado nos snaps para eu poder conseguir encontrar. Eu passo aqui o cursor, ele já sinaliza para mim onde é o centro. Eu clico, posso só puxar aqui, né, diretamente para uma concordância, né, ou colocar o raio, que é 9,5. Aí ficou, beleza? Vou trocar essa layer, no caso, essa linha aqui de dentro, ela é mais estreita que a linha de fora, a linha de construção, né? Então, vou trocar aqui para uma linha auxiliar e vou criar também as linhas de centro. Então, para as linhas de centro, eu clico aqui em anotação, marcas de centro, e na hora que eu passar o cursor, ele já criou aqui para mim a linha de centro. Vou trocar também o layer, tá? Aqui auxiliar, porque é uma linha estreita, tá? Agora vamos dar sequência, vamos criar esse parafuso aqui nessa outra vista. Então, o que eu recomendo é a gente criar linhas que vão servir, essas linhas auxiliares aqui, que depois eu vou apagar elas, mas elas vão nortear para a gente qual vai ser a altura da cabeça do parafuso. Criei uma aqui, só peguei a ponta, ó, cliquei aqui na ponta do hexágono e puxei aqui para a esquerda. Tá legal? Não estou muito preocupado agora com medidas, só estou garantindo aqui a distância, né? Garantindo que essas duas pontas, né? Que quando eu olhar esse parafuso na lateral, ele vai ter essa distância aqui. Aí vou agora criar uma linha aqui para fechar essa cabeça do parafuso. Olha só, o snap que está aparecendo para mim, o snap perpendicular. Enter de novo. E agora já posso começar a criar o parafuso, beleza? Então, a distância K desse parafuso, como estou trabalhando com M12, o K é 7,5. Então, vou usar o comando offset, se a gente tiver no AutoCAD em inglês, ou deslocamento. Apareceu já aqui para mim, se eu tiver com AutoCAD em português. 7,5 no meu caso, né, que eu estou trabalhando com parafuso M12. Arrasto ele aqui para dentro. Criei já essa distânciazinha aqui, que é referente à cabeça do parafuso. Ok? Eu vou criar uma linha média aqui para mim, que ela vai me auxiliar para a criação das outras linhas do parafuso, tá legal? Acho que eu já vou colocar com a distância certa, que o L nesse parafuso aqui M12, o L é 49, L49, então já chamo aqui o comando line, vou pegar aqui do centro, vou digitar aqui 49, tá feito, beleza? E aí, por que eu fiz essa linha aqui? Essa linha aqui, depois eu vou trocar ela para uma linha de centro. E eu vou continuar utilizando o comando offset para criar essas outras linhas aqui. Essas linhas que delimitam o diâmetro do parafuso. Como eu estou trabalhando com um M12, o D do parafuso é 12 milímetros, né? O diâmetro do parafuso é 12 milímetros. Então, eu vou clicar aqui em deslocamento novamente. No caso, como está na metade, né? Estou pegando a linha média, vou digitar 6. E aí eu vou clicar na linha média para cima e para baixo. Já está criada aqui o diâmetro do parafuso. Vou começar a limpar algumas linhas, tá bom? Vou finalizar aqui o parafuso. E vou utilizar o comando trim para remover essas linhas aqui que já estão sobrando, né? Já tem o perfil do parafuso inicial, né? O perfil inicial já está pronto aqui. O que mais a gente precisa? A gente precisa dessa distância aqui, essa distância B, né? Que ela está, no meu caso, a 30 milímetros. Então, vamos lá, novamente o comando deslocar, deslocamento, 30 milímetros, Enter, clico na linha que eu quero, jogo ela para cá, tá feito, beleza. 30 milímetros, isso, B, 30 milímetros. E agora está faltando essa distância interna, né? Essa distância que a gente está vendo aqui,
entre uma linha e outra, essa linha mais estreita e essa linha de construção mais fora, ela está passando exatamente na raiz do filete. Vocês lembram que eu falei isso em sala, que isso é tabelado, a gente tem que recorrer às tabelas para encontrar essa distância, ou através de fórmulas, né? Então, eu vou utilizar essa tabela aqui, que está lá no nessa apostila que eu disponibilizei no AVA. Nesse caso aqui, como eu estou construindo um parafuso M12, né, 12 milímetros de diâmetro, a distância que eu estou procurando é essa altura do filete, como eu comentei, né? Para esse caso, para um M12, a gente vai utilizar 1,074. 1,074. Então, eu vou utilizar novamente o comando deslocamento, ou comando offset, né? Então, vou colocar aqui 1,074 e vou aplicar nessa parte e aqui também, ok? E agora eu vou utilizar o trim para remover essas linhas aqui que estão sobrando. Ó, olha só, nosso desenho está praticamente pronto, praticamente pronto. No final aqui do parafuso, a gente vai fazer um chanfro a 45 graus. Chanfro a 45 graus. Então, eu vou utilizar o comando chamfer, se você tiver no AutoCAD em inglês, ou chanfro mesmo. Então, ele está localizado aqui nessa parte, escrito modificar. Se você tiver com o AutoCAD ainda no modo standard, não tiver movido ele, você vai ver que ele vai estar aqui como fillet, né, ou concordância. Então você vai clicar nessa setinha do lado e vai procurar por chanfro. Aí aqui embaixo, já no prompt de comando, ele pergunta como você vai fazer esse chanfro, né? Como você vai fazer esse chanfro. Eu gosto de fazer utilizando um método de distância, mas você poderia também usar por ângulo, já que a gente sabe que o ângulo é 45. Por distância fica da seguinte forma, clicamos em distância, ele vai pedir para a gente especificar a primeira distância, no caso 1.074, primeira distância, Enter, a segunda distância é a mesma, já que o ângulo é 45 graus. E agora a gente só precisa selecionar as linhas que a gente quer que o chanfro seja aplicado. Clico na primeira linha, clico na segunda linha, está feito aqui o chanfro, 45 graus. Enter para chamar novamente o último comando, ele já vem carregado com as configurações do último comando, né? Então, clico aqui, ele vai ficar também com 45 graus. Beleza? E agora, só falta fazer uma linha aqui, que quando eu visualizar esse parafuso, eu vou ter essa linha aqui, ó. Tá? Depois eu só remover essas linhas que estão sobrando. O nosso parafuso está quase pronto. Quase pronto, galera. Agora vamos trabalhar aqui na cabeça do parafuso, que nessa vista aqui que a gente está trabalhando, eu tenho que desenhar, né, aquela parte aboloada, aqueles arcos, e para isso o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu iniciei aqui a cabeça do parafuso, eu também vou traçar linhas que vão me ajudar a encontrar esses arcos. Então, eu vou pegar aqui do hexágono, que é essa ponta, vou puxar até ela encontrar aqui com a perpendicular, fazer a mesma coisa aqui para a linha de baixo, e beleza. Agora, eu vou criar um círculo e eu vou utilizar... Percebam que eu não cliquei direto em círculo raio. Eu cliquei nessa setinha aqui embaixo que me possibilitou selecionar que tipo de círculo eu vou utilizar. Eu também poderia fazer isso pelo prompt de comando, tá bom? Quando a gente clica em círculo, ele pergunta que forma a gente quer utilizar, criar, né, o nosso círculo. Então aqui 2P, né, 2 pontos, é a mesma coisa que está aqui, ó, 2 pontos, tá bom? Então o primeiro ponto vai ser esse ponto aqui, esse midpoint na parte mais externa da cabeça do parafuso. E o segundo ponto vai ser o diâmetro do hexágono, que é 19.
para esse caso, né, para o parafuso M12. Enter, e eu criei esse círculo aqui. Perceba que o círculo ele intercepta essas linhas que eu trouxe lá do hexágono. Essa linha aqui e essa outra linha aqui de baixo. Essas linhas eu vou utilizar, quer dizer, esses pontos que foram criados por essa interseção, eu vou criar uma linha e vou cortar elas. Então, vou trazer aqui, ó, esse ponto de interseção até aqui, ó, onde eu tenho 90 graus. Vou utilizar o comando estender, só para eu chegar lá do outro lado, ó. Deixa eu puxar ela aqui até o final. Aqui, 90 graus. Beleza. Então, essa outra parte aqui do círculo eu já posso até eliminar. Ela não me interessa mais, eu não preciso mais dela. Aí já estão percebendo que aquele aboloado, né, aquele detalhe da cabeça sextavada do parafuso já está começando a aparecer. Essas linhas aqui eu também posso apagar. Acho que tem umas linhas aqui sobrando também. Depois a gente volta e limpa o nosso desenho, né? Então, beleza, pessoal. A próxima coisa que eu vou fazer agora é esse detalhe aqui, né? Eu já fiz esse aqui do centro, agora tem esses dois do canto. Como que eu vou fazer ele? Eu vou utilizar o comando arco, mais arco com 3 pontos. Então, ponto inicial, ponto do meio, né? Ponto central e o ponto final. Só que, se eu for tentar encontrar um midpoint aqui, eu não vou achar. Então, eu posso dividir isso daqui, né? Essa parte aqui em 2 pontos, é uma alternativa, ou criar uma nova reta, né? Então, o que eu acho mais fácil, que eu penso assim, que seja mais rápido para a gente trabalhar, a gente quebrar essa linha. Então, o que eu faço normalmente? Eu venho aqui na parte modificar, eu tenho aqui, ó, quebrar em um point, quebrar em um ponto, break in a point, break at point, quebrar em um ponto, seleciona a linha, ele vai perguntar qual o ponto que eu quero que a quebra aconteça. Vai ser esse ponto aqui, ó, bem aqui, ó, nessa interseção. Enter de novo para chamar o último comando, clico na linha novamente e eu vou clicar aqui na interseção, ó. Cliquei. E agora vocês vão perceber que eu tenho duas linhas que foram, ó, criadas, ó. São seções agora, não é mais essa linha inteira. Aí agora eu posso utilizar o arco com 3 pontos. Então, ponto inicial aqui, ponto central e finalizo aqui no outro canto. Enter para chamar o mesmo comando de novo. Aqui, centro e finalizo aqui. E tá feito, né? Só falta usar o trim para remover essas pontas aqui que estão sobrando, né? Então, dou aqui um zoom, apago esses caras aqui que estão sobrando. Essa linha aqui também está sobrando. Vamos utilizar o trim de novo aqui para apagar esse pedacinho aqui e esse pedacinho. E eu acho que é praticamente isso, galera. Eu só vou fazer algumas mudanças de linha, né, que vocês sabem que é importante fazer. Eu só acho que eu apaguei a linha errada na hora que eu... Tá aqui. Deixa eu voltar aqui com essa... Aqui. A gente tem que prestar muita atenção quando a gente está desenhando, né?
essa daqui e essa daqui. Acho que agora foi. Beleza, acho que nosso desenho agora já está realmente feito, né? Tá sem erros. Vamos aqui pagar só essas linhas aqui que estão sobrando. Eu vou trocar algumas linhas, né? Que quando eu desenho eu tenho que levar em consideração o tipo de linha que está sendo utilizada. Então essa linha aqui, ela vai ser uma linha de centro. Uma linha de centro. Então eu vou vir aqui em anotação, linha de centro. Eu vou trocar o layer. Vou colocar aqui para auxiliar que ela é uma linha estreita. Puxa aqui um pouquinho depois. E essa linha aqui, ela também vai ser uma linha estreita. É isso. A gente já conseguiu finalizar aqui o nosso desenho. Faltando aqui só as cotas, mas depois vocês podem finalizar, né? Só trocar aqui para o layer cotas e utilizar aqui a parte de cotas, ou vir aqui em anotação e selecionar cotas lineares ou diâmetro, no caso, quando for cortar a cabeça do parafuso. Legal? E agora é só a gente ajustar aqui a posição, né? No caso aqui, vamos ver para 1, fica muito pequeno, vamos ver 2 para 11. Tem que aproximar um pouquinho mais eles para o 2 para 1 ficar melhor, né? Aproximo aqui mais. Tá aí o nosso trabalho. Então, se eu clicar aqui ó, em Ctrl P para imprimir, vou botar aqui ó, um monochrome, visualizar, e a gente tem ó, os layers corretos, né? Os tipos de linha adequados. É isso, pessoal. Então, falou, forte abraço e até o próximo vídeo.